Colegas vereadores, comunidade, boa tarde, nossos queridos estudantes. É um prazer voltar à tribuna da Câmara para conversar com a comunidade, com os senhores vereadores a respeito dos problemas da nossa cidade. Vou ter que adiar aquilo que pretendo falar mais uma vez, face à ausência do vereador Mário Delbrando, porque o que tenho a falar, faço questão que ele esteja presente. É a segunda vez que eu quero falar algo, mas o presidente não está aí, eu vou deixar para quando ele estiver presente para falar o que eu penso, assim ele tem a oportunidade de se defender, vereador. Assim. Solicito que a TVL retransmita um vídeo que deixei à disposição. A defesa é feita pelo vereador Ivan Nats, do PDT, que foi a Itajaí nesta quarta-feira conhecer a sede da Câmara de Vereadores. O prédio tem 4 andares, quase 6 mil metros quadrados, 123 vagas de estacionamento, fica perto do terminal de ônibus e tem auxiliado no desenvolvimento da região. Começou a ser erguido em outubro de 2010 e em dezembro de 2012 foi inaugurado para que a Câmara deixasse o antigo imóvel alugado. A obra custou cerca de 10 milhões de reais. Itajaí tem a melhor Câmara de Vereadores, talvez, do sul do Brasil. Moderna, nova, preparada, toda planejada para receber a população, como vocês podem ver pelas imagens. Por exemplo, como construir um auditório desse porte aqui, se nós, num prédio usado, se nós precisamos aqui de um pé direito de aproximadamente 15 metros de altura. Onde nós vamos encontrar um prédio usado com um pé direito de 15, 20 metros de altura, como nós temos aqui? Os servidores que conversaram com o vereador explicaram por que apoiam a construção de um imóvel novo para a sede da Câmara e informaram que em Itajaí a sede foi feita através de um convênio da Câmara com a Prefeitura. O município doou o terreno e executou a obra. Depois a Câmara devolveu o dinheiro. Se a Câmara fosse construir, demoraria muito, né? Porque depende do 10º, pela legislação, pela Constituição. Mas como a Prefeitura licitou, foi muito mais rápido. Em 2 anos a Câmara foi licitada e executada a obra. A compra de um prédio usado, ela implica em várias situações de infraestrutura. Existe a rede lógica, a rede telefônica, circuito interno de TV, a rede elétrica, de energia elétrica, que isso é muito caro para se adaptar num prédio usado. Por melhor que esse prédio seja, que ele esteja em condições, tenha uma estrutura, é muito investimento, é muito alto investimento para instalar esse cabeamento na condição que a Câmara precisa. Em Itajaí são 21 vereadores que discutem os assuntos da cidade. Pode voltar a entrevista das duas moças, por gentileza? Eu sei que a mesa não tem interesse de ouvir, ela conversa bastante quando a gente está tratando o tema. Aliás, conversa alto, né? Dá risada. Eu gostaria de repetir a fala das meninas para ver se o pessoal da mesa presta atenção e ouve o que elas falam. Por favor. Terreno e executou a obra. Depois a Câmara devolveu o dinheiro. Se a Câmara fosse construir, demoraria muito, né? Porque depende do 10º, pela legislação, pela Constituição. Mas como a Prefeitura licitou, foi muito mais rápido. Em 2 anos a Câmara foi licitada e executada a obra. A compra de um prédio usado, ela implica em várias situações de infraestrutura. Existe a rede lógica, a rede telefônica, circuito interno de TV, a rede elétrica, de energia elétrica, que isso é muito caro para se adaptar num prédio usado. Por melhor que esse prédio seja, que ele esteja em condições, tenha uma estrutura, é muito investimento, é muito alto investimento para instalar esse cabeamento na condição que a Câmara precisa. Em Itajaí são 21 vereadores que discutem os assuntos da cidade e votam projetos neste plenário, que fica no 1º andar do prédio e tem 287 lugares para o público, na parte de baixo e no mezanino. Neste mesmo andar tem ainda o plenarinho, que funciona nesta sala, e na recepção, caixas eletrônicos e o balcão da cidadania, que oferece serviço à população como confecção de documentos pessoais. No 2º e 3º andar ficam os gabinetes dos vereadores, todos com o mesmo tamanho, e o gabinete da presidência, que é maior e tem ainda esta sala de reuniões. No 4º e último andar estão instalados o administrativo, a televisão e a procuradoria. Essa é uma ideia de exemplo que tem que ser seguida para o Blumenau. A gente tem que pegar as coisas boas
e transformar as coisas que já são boas em melhores ainda. A gente tem a grande oportunidade, Blumenau, de não errar. E eu continuo defendendo, porque nós vimos aqui, a possibilidade de nós construirmos a nossa Câmara de Vereadores própria, a sede própria, como município de Blumenau, nova, como o Blumenau merece. Obrigado, senhores vereadores. E, dito isso, eu, esses dias, coloquei um requerimento à mesa diretora, solicitando por escrito resposta a um requerimento. Até agora não recebi, vereador Vanderlei. Aliás, muito pouco tem me respondido a mesa diretora, né? E, por exemplo, com relação a essa compra do prédio que querem fazer, vai ter bastante licitação, bastante contrato, né? Bastante licitação, bastante contrato, bastante licitação e bastante contrato. Então nós temos essa... Eu queria saber a fonte de custeio. De onde é que vai sair o dinheiro para comprar a Câmara? Se o município não tem... Se a Câmara não tem dinheiro, ou alguém aqui não sabe da Constituição. Eu sei que tem alguns aqui que não conhecem a Constituição Federal. Mas, para aqueles que não conhecem, eu quero dizer que a Câmara não possui dinheiro. A Câmara não tem dinheiro. A Câmara não tem orçamento. Todo o dinheiro que tem aqui é da Prefeitura. Então, só para relacionar, vereador Jefferson, os 4 pontos. A fonte de custeio, de onde é que vai vir o dinheiro? Tem que responder para a sociedade. A autorização legislativa ou portaria. Como é que tem autorização para comprar um prédio? Quem vai dar essa autorização? O indicativo anual orçamentário, ou seja, a fonte de custeio, a previsão orçamentária, vereador Jefferson. Onde é que está a previsão orçamentária anual para comprar o negócio? Né? Quem é que deu quem é que aprovou esse orçamento? Por que o prefeito não fala nada, já que é ele que vai mandar o dinheiro? E o 4 é a comprovação de que a fonte de custeio não ultrapassa o limite prudencial legal constitucional. Nós sabemos que a Câmara não pode gastar mais do que o limite prudencial legal. Então, qual é a justificativa que nós temos para usar esse dinheiro? Nós vamos ultrapassar, vereador Jefferson Fortes, esse limite prudencial. Então, esses 4 itens assim, basilares que eu quero começar o debate. Basilares. Né? E por que se fala tanto de comprar, em médio, um prédio usado, né? E não construir um novo? Nós temos que fazer esse debate aqui. Vereador Jefferson Fortes, é um prazer. Com a palavra, o vereador Jefferson Fortes. Vereador Ivanates, primeiro eu peço perdão a Vossa Excelência por interromper o seu raciocínio. Que isso? Mas considero o tema importante e Vossa Excelência tem pautado muito essa questão aqui na casa, né, sobre isso. Nós temos um problema da administração pública brasileira, e é em todas as unidades da federação, né, em todos os poderes, nos 3 poderes, e eu tenho o hábito de dizer, e não corro o risco de errar, que até uma caneta licitada no Poder Público Municipal tem alguém ganhando 10%. Então, eu acho que o levantamento que Vossa Excelência faz aqui sobre essas questões é de extrema importância e a cidade de Blumenau deve estar atenta, porque o Poder Legislativo Municipal já custou muito para o nosso povo. Está custando e não pode custar ainda mais. Parabéns ao empenho de Vossa Excelência sobre o tema. Obrigado. Vereador Ivanates, seu tempo já esgotou, você tem mais 1 minuto, Vossa Excelência tem mais 1 minuto para poder concluir. Obrigado, vereador Célio Dias. Então, senhores, nós precisamos fazer um debate, aproveitar o conhecimento, por exemplo, da administração pública do vereador Fábio Fiedler, um administrador de cadeira, né? O conhecimento do vereador constitucional do vereador César Sim, a prática administrativa do vereador Robinho, a experiência de ter passado pela presidência do vereador Vanderlei de Oliveira, a experiência do vereador Célio Dias de ter tantas vezes estado sob o comando, a experiência do vereador Marco Antônio Varrovs, que foi diversas vezes presidente dessa casa, chamar o governo municipal, o prefeito municipal, que pode sim contratar o dinheiro junto ao Badesc para construir a obra, para nos dar o terreno para construção. Então, convocar Vossas Excelências junto com a sociedade para fazer esse debate. Não permitir que esse debate seja feito a 3, 4 escondido dentro de uma parede. Porque eu vou repetir aqui o que disse o vereador Jefferson Fortes, porque eu concordo com o que ele disse. Não há licitação de uma caneta que não tenha 10% de comissão. Muito obrigado, vereadores.